Hoje o Band Cidade Entrevista recebe o secretário de Mineração e Recursos Hídricos do Estado do Amazonas, Daniel Nava. E o assunto são os avanços conquistados esta semana durante um workshop internacional de hidrometria realizado aqui em Manaus. A gente estava conversando ainda há pouco, durante o intervalo, que faltou 30 anos praticamente para a gente fazer um evento como esse. Agora que a gente fez esse evento, a gente já sabe de alguns recursos para o Estado, teve uma medição também no Rio Amazonas. O que isso vai mudar, secretário? Olha, o principal resultado que eu vejo desse workshop é a integração dos gestores e pesquisadores para que nós possamos pensar juntos como funciona esta bacia de dimensões continentais. Então, ali estavam reunidos os representantes dos países da Amazônia, né, que fazem a fronteira com o Brasil, estavam ali representantes de outros estados da federação, pesquisadores em sua maioria, e que trouxeram ali a capacidade e a vontade de compartilhar essas experiências. Está aí nascendo embrionariamente um fórum que permita esse intercâmbio. Nós já estamos promovendo, em parceria com a Agência Nacional de Águas, com a Assembleia Legislativa, a partir de uma solicitação do deputado Sinésio Campos, uma reunião em Tabatinga, integrando os dois países, representantes do Peru e da Colômbia e dos municípios do Alto Solimões, para que nós possamos pensar de forma integrada problemas na relação da qualidade e da quantidade de água para aquela população, seja para o abastecimento público, seja nos igarapés, em termos da limpeza urbana que é necessária, as questões de saneamento, e lembrar que ali é uma relação também muito importante, porque o rio não somente transporta, mas ele também é fonte de recursos pesqueiros. Então você tem que pensar isso de maneira integrada para que a gente possa manter sempre a qualidade desse recurso e a qualidade das águas. A gente percebeu ainda há pouco na reportagem que nós exibimos que o rio avança nas cidades do interior, né, mas agora outro problema provocado pela cheia, né, é o excesso de lixo que a gente percebe nos igarapés de Manaus, que tomou conta principalmente dos igarapés da nossa cidade. Conforme o rio vai subindo, aumenta a quantidade de sujeira e boa parte disso é lixo doméstico, resultado principalmente da falta de consciência da própria população. Vamos conferir, secretário, aqui na reportagem. Barreirinha, localizada à margem do rio Amazonas, a 331 quilômetros de Manaus, também decretou situação de emergência por causa da cheia. Agora, são 39 municípios gravemente afetados pela subida dos rios no estado. A Defesa Civil iniciou na capital uma operação para a limpeza dos igarapés que transbordaram e acumulam toneladas de lixo. Haitianos foram contratados para realizar o serviço. Ainda nesta semana, 300 militares do Exército também vão ajudar as equipes. 3.600 famílias foram afetadas pela cheia em Manaus. Vamos fazer medição para identificar as áreas que precisam construir pontes para a população que está alagada transitar, marombas nas casas que precisam levar o assoalho e também limpeza dos igarapés, que a gente vê aí, aqui atrás a gente vê que tem bastante lixo que foi barrado pela ponte e nós vamos fazer toda essa remoção com apoio da Força Armada, inclusive. 1.400 kits de madeira vão ser distribuídos aos moradores para a construção de pontes e elevação do piso nas casas. Em algumas ruas do centro da capital, só é possível andar por pontes improvisadas. Neste ponto, são construídas mais barreiras para a contenção da água. Tá difícil, tá? Periga de piorar mais ainda, né? Que ainda está enchendo. É a sujeira, é o cheiro desagradável, perigo de hepatite. Em algumas ruas do centro, o esgoto foi represado. Por isso, a Defesa Civil está colocando bombas como aquela ali para retirar a água poluída da área. As máquinas vão funcionar durante todo o dia. Há previsão de fazer tratamento químico e biológico nas ruas alagadas. O cheiro é forte e eu acho que é um trabalho que não adianta muito, porque eles vão jogar água para o lado de lá e a água vai voltar novamente. A água está vindo, não tem para onde ela ir. Se tivesse feito um trabalho de drenagem antes, com esgoto, talvez isso aí não estaria desse jeito. A gente percebe que a quantidade de lixo é muito grande, né? Qual foi a impressão que esses estudiosos que estiveram aqui em Manaus nesse encontro, secretário, tiveram dessas imagens da nossa cidade? Olha, essas imagens, elas na realidade reproduzem problemas dos grandes centros urbanos. Nessa última década, o mundo todo saiu do ambiente rural e hoje mora nas cidades. E as consequências
dessa mudança dessa população que antes vivia em áreas rurais e hoje vive em áreas urbanas, é muitas das vezes a dificuldade de encontrar moradias adequadas. Acabam morando onde? Em áreas que são vulneráveis a uma série de problemas. Áreas frágeis, por exemplo, muitos moravam na cidade de Manaus dentro dos próprios igarapés. Então esse lixo, que muitas vezes era um lixo porque até o próprio processo de limpeza urbana não consegue entrar num beco e fazer a limpeza disso. E o morador, que infelizmente muitas das vezes não tem essa consciência de pegar o seu lixo e levar até um local onde possa ser coletado o lixo, ele joga pela janela porque entende que o rio pode levar rio abaixo. Só que o que acontece? Nem sempre esse lixo chega, né, para o rio abaixo, ele vai se acumulando, e num processo de cheia como esse, onde há o represamento em função de que a água não consegue, já chegou a um nível em que a própria ponte, né, ela está fazendo o represamento, esse lixo se acumula e você vê essas imagens que são realmente imagens muito fortes, mas que representa aí a responsabilidade, que não é somente do setor público, mas também da sociedade. Nós temos aí, secretário, o Prosamin, né, que ameniza parte da situação, que é um tratamento dos igarapés de Manaus, mas a gente sabe que tem a rede de esgoto, mas o tratamento dessa água, desse esgoto todo, ainda não é o suficiente, ainda não é o adequado. É verdade. O grande questionamento para a própria empresa concessionária de águas é exatamente que o plano diretor de saneamento não é somente oferecer água de qualidade, é também tratar essa água que passa por essas residências servidas e tem que ser levada ao devido tratamento e ser levado aí a ser oferecido de volta ao Rio Negro através do emissário, mas já devidamente tratado. Infelizmente, Manaus representa aí, em termos de saneamento, pouco mais de 6 ou 7% de toda a área territorial, hoje com algum tratamento, né, na questão do saneamento, mas infelizmente 93% da cidade não tem ali, a não ser muitas das vezes a coleta de água, que é levada para dentro do igarapé ou é levada ao emissário sem nenhum ou qualquer tratamento. Tratamento não é coletar água servida, é fazer com que essa água seja tratada, e uma vez tratada, você pode colocar, através de um emissário, ao Rio Negro, que ele vai absorver uma água tratada. Então, isso é importante, essa é uma relação que o Plano Estadual de Recursos Hídricos e a ação da própria Secretaria de Recursos Hídricos, ela está realizando, e um ponto de discussão dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Uma vez que nós entendemos que cobrar sobre o tratamento tem que vir, e isso é um tema que a própria Arsan vem discutindo conosco já há algum tempo, nós precisamos trabalhar bem esse tema para que problemas como esse que nós vimos no centro da cidade, e olha que é um espaço onde os antigos, né, os ingleses, haviam investido muito forte nesse processo de saneamento, e mesmo assim, num período de cheia, há problemas. Então, nós precisamos pensar uma cidade sustentável a partir de uma cidade que hoje possui 2 milhões de habitantes, mas possui também uma imensa malha viária, né, uma imensa malha de sistemas de drenagem que precisam ser tratados de maneira eficiente para que essa água chegue ao Rio Negro ou, quando ele estiver cheio, não tenha problemas como esse que nós vimos. Secretário Daniel Nava, secretário de Mineração e Recursos Hídricos do Estado do Amazonas, muito obrigado pela sua participação aqui no Band Cidade Entrevista. Muito obrigado e fico à disposição para outras entrevistas. Ok, muito obrigado. Vamos esperar agora que a cheia amenize mais o problema da situação de quem mora no interior do estado. O Band Cidade Entrevista fica por aqui, a gente volta na próxima semana e já na segunda-feira você acompanha a edição normal do seu jornal Band Cidade. Um ótimo fim de semana para você.